Muito boa noite, Headbangers. Rogério Lucena por aqui novamente. Hoje, dia 11 de janeiro de 2025. Prometi que ia voltar aí para trazer mais algumas novidades, né? Do que eu tinha pego recentemente, que eu falei que estava para chegar alguns álbuns. Realmente chegaram. Eu tinha outros aqui que eu ia mostrar também para vocês. Então, hoje aqui, nesse sábado aqui, estou meio tranquilo. Falei, vou aproveitar para dar uma atualizadinha no canal, que se bem que não faz tanto tempo assim desde o último, né? Creio que 2 semanas, mais ou menos, aí do último vídeo que eu postei. E então eu vim trazer mais algumas novidades, né? Conforme havia prometido, vim trazer mais algumas novidades aí em vinil, que eu peguei agora recentemente, né? E lembrando que tem outros ainda para chegar que eu comprei essa semana. Então vai ter um outro vídeo ainda depois desse aqui. Eu não vou mais, eu não vou mais dar data para quando eu vou falar. Da última vez eu falei que eu ia postar se desse na telha no dia seguinte, mas cara, não dá, cara. Eu fico sem saco para fazer e eu tenho que me dar o estalo, sabe? Eu tenho que me dar aquele start assim, falar agora que eu vou fazer. Então foi o que eu estava fazendo. Eu estava vendo uma série aqui na TV. Aí me encheu o saco, eu falei, meu, quer saber, eu vou fazer essa parada aqui, vou dar uma atualizadinha no canal, vou trazer algumas novidades aí que eu acabei adquirindo agora recentemente. Então, vou fazer esse vídeo aqui, vai ficar mais alguns aí para breve, com outros conteúdos, né, outros discos que eu comprei e que estão para chegar, e mais alguns que já chegaram também, mas eu não vou mostrar agora, vou esperar chegar os outros que estão vindo também. Aí a gente faz um vídeo só e já para atualizar aí com o que está para chegar e o que já chegou. E eu vou colocar alguns aqui que eu não mostrei ainda, né? Que chegaram essa semana e chegaram alguns na semana passada também. Então vamos dar uma passada legal aí para mostrar o que eu adquiri recentemente aí em disco. Tem umas coisas bem interessantes aqui, alguns discos importados e outros nacionais, né? Mas vamos lá, vamos mostrar então o que nós temos de novidade aqui. Bom, o primeiro que eu quero mostrar para vocês é o Sepultura, o Beneath the Remains, né? Deixa eu tirar do Pachequinho aqui para não fazer muito, não atrapalhar muito vocês a visibilidade aí. Então esse aqui é o Beneath the Remains do Sepultura, álbum lançado em 1989. Para mim é assim, da fases do Sepultura, eu curti até o Arise. O Arise ainda mais ou menos, o Arise que veio depois desse aqui. Esse Beneath the Remains foi lançado em 1989, né? Esse aqui já pega a fase mais thrash metal dos caras mesmo, né? Sepultura que começou com aquele split lá em 85, Bestial Devastation, e depois em 86 lançou o Morbid Visions, né? Que eram bem influenciados por Venom, principalmente, por Hellhammer, por Celtic Frost, e todas aquelas bandas de death metal que estavam surgindo ali no início dos anos 80, meados dos anos 80, né? Aí ali já em 87 o Sepultura lança o que para mim é o melhor álbum dos caras, que é o Esquizofrenia, né? Eles já fizeram aquela ponte, aquela transição do death metal para o thrash metal, né? E para mim o Esquizofrenia é imbatível, assim, um disco irretocável, maravilhoso, assim, na minha concepção. E logo em seguida, então, o Esquizofrenia que saiu em 87, e em 1989 eles dão um hiato de 1 ano, aí pula o ano de 88, e em 89 eles lançam esse Beneath the Remains, que é praticamente uma continuação do Esquizofrenia. É um thrash metal puro, puríssimo, assim, muito na veia de Slayer, muito na veia de Metallica, muito na veia de Testament, assim. Para mim, uma obra-prima do thrash metal, esse álbum aqui do Sepultura, né? Da fase verdadeira, para mim, do Sepultura, que é desde de 85 até esse álbum aqui. O Arise eu ainda consigo escutar alguma coisa, mas não é como até esse aqui, né? Esse álbum, especificamente falando dele, é um álbum absurdamente soberbo, né?
Algumas das maiores músicas do Sepultura já escritas estão nesse álbum aqui. Eu poderia citar aí a música que abre o play, que leva o nome ao disco, né? Beneath the Remains. A música começa com uma introduçãozinha de violão assim, e depois cai num arregaço fudido, a bateria do Igor extremamente rápida e pesada. E, meu irmão, o que é absurdo nesse disco aqui é um disco repleto de riffs. É riff em cima de riff. É uma fonte, o Andreas Kisser era uma fonte inesgotável de riffs, assim. E esse álbum mostra muito isso, né? Então, como eu estava falando, para mim, duas das principais músicas do Sepultura em toda a sua história estão nesse álbum aqui, que é Beneath the Remains, e a música que vem na sequência, que é Inner Self, né? Que começa mais cadenciada, extremamente pesada, e depois ela aumenta o ritmo ali da metade para o final, tocando mais rápido com dois bumbos violentíssimos. Aliás, é muito legal citar a produção desse álbum aqui, foi feita pelo Scott Burns, né, que foi a primeira vez que o Sepultura conseguiu trazer, porque na verdade até o Esquizofrenia eles ainda eram pertencentes a Cogumelo, né, a gravadora Cogumelo lá de Belo Horizonte, e depois do Esquizofrenia eles assinaram com a Roadrunner, né, que era uma gravadora holandesa, se não me falha a memória aqui, com o sucesso do Esquizofrenia, que atingiu até lá fora, mesmo não tendo sido lançado lá fora na época, mas o disco chegou lá de forma pirata, né, pirateado, e chamou a atenção ali das gravadoras e tudo mais. Inclusive o Max foi para os Estados Unidos na época do Esquizofrenia, com um monte de disco embaixo do braço. Ele foi para os Estados Unidos, foi para Nova York e foi nas gravadoras deixando ali o Esquizofrenia, né? E ali o Sepultura já conseguiu, mesmo sem um lançamento oficial lá fora, chamar muita atenção do underground dos Estados Unidos, né? E o que fez com que a Roadrunner assinasse com eles para esse álbum aqui. Então eles conseguiram, por causa disso, um produtor americano, que é o Scott Burns, que veio até o Brasil para produzir esse álbum aqui. Então a produção desse disco é fantástica, assim, é tudo muito audível. Somente o baixo, assim, do Paulo, que não é muito perceptível, até porque nem é o Paulo que toca aqui, né? O baixo nesse disco, eu creio que seja o Andreas mesmo que tocou, porque o Paulo não conseguia gravar, né? Então, vocês devem saber da história, né? Então, o baixo, ele não é muito perceptível, mas todo o restante, tanto a guitarra rítmica do Max, como a guitarra principal e solo do Andreas, assim como a bateria e os vocais do Max também estão perfeitos, assim. Então, tá aqui o meu Beneath the Remains, uma das obras-primas do metal nacional, álbum de 1989, um dos melhores discos de thrash metal de todos os tempos. Não falo só nacional, falo do mundo. Realmente não é o meu preferido, como eu disse. Meu preferido é o Esquizofrenia, mas esse aqui também é um disco que fica quase no mesmo patamar, assim, do Esquizofrenia. Só que não tem, na minha modesta opinião, obviamente, músicas tão cativantes como o Esquizofrenia. O Esquizofrenia é um disco irretocável, assim, não existe música ruim. Esse não tem música ruim, mas ela não tem o mesmo padrão, por exemplo, da faixa título e de Inner Self, né? A não ser, tem Primitive Future ou Slaves of Pain, que também são fantásticas. Mas então esse é o primeiro álbum que eu queria mostrar para vocês daqui, o meu Sepultura Beneath the Remains. Esse álbum eu também tenho ele em CD, tá aqui a minha versãozinha em CD do Beneath the Remains. Esse CD aqui é da época, foi quando começou a sair o CD ali em meados dos anos 90, eu já tinha adquirido o meu Beneath the Remains. Então vamos lá, galera, dando sequência aqui então. Outro álbum que eu peguei, tirar aqui do plastiquinho para ficar melhor para vocês verem também. Vamos tirar ele aqui. É o meu Savatage. Cara, como eu curto essa banda, cara. Principalmente esse álbum aqui, o Power of the Night, álbum de 1985. Esse é o segundo álbum do Savatage. Terceiro, se a gente for contar o EPzinho, o
The Angels Are Calling, né, que saiu em 1984. O primeiro é o Sirens, o full length, né, de 1983, e esse é o segundo full length, então, de 1985, Power of the Night, o Savatage, banda norte-americana, uma das melhores bandas de heavy metal tradicional assim de todos os tempos, na minha opinião. Esse disco aqui para mim é fantástico, é um daqueles discos que a gente pode falar que não tem música ruim, da música inicial, né, que leva o nome do álbum aqui, Power of the Night, até a última, cara, é uma montanha de riffs, uma montanha de boas músicas, excelentes vocais, ótimas guitarras. O Chris Oliva, que era o guitarrista dessa banda, eu digo era, porque infelizmente o Chris Oliva faleceu, ele faleceu em 1993, se não me falha a memória, aos 30 anos de idade, num acidente de carro nos Estados Unidos. Ele estava com a esposa dele, indo para a Flórida num show, quando um motorista de um caminhão embriagado cruzou a pista e colidiu frontalmente contra o carro dele. O Chris Oliva então faleceu no local, a esposa dele sobreviveu, mas o Chris Oliva se foi muito cedo, um dos grandes ícones, não era nem uma promessa, ele já era consolidado como um dos maiores guitarristas da história do metal, já só com 3 álbuns lançados, né? 2 full lengths e um EP, mas faz parte da história. Enfim, a banda era formada pelo Chris Oliva, então o guitarrista principal aqui, dono de riffs absurdos, de solos absurdos, e ele é irmão do John Oliva, que é o vocalista aqui da banda, né? E também tecladista, já que o disco traz algumas bases de teclado também, algumas partes de teclado, o que deixa o disco um pouco mais atmosférico, assim. Não sou muito fã de teclado, aliás, não sou nada fã de teclado em heavy metal, né? Para mim, metal é aquela coisa de guitarra, baixo e bateria, e um cara esgoelando ali, é disso que eu gosto, mas em algumas situações, como no King Diamond, no Merciful Fate, por exemplo, alguns teclados ali dão uma atmosfera diferente, né? E nesse álbum aqui do Savatage não é diferente, os teclados se encaixaram muito bem, ficou muito legal mesmo. E então esse aqui esse é um daqueles discos também do qual as pessoas fizeram um pouquinho de cara feia quando foi lançado lá em 85, principalmente porque o Sirens, que é o primeiro álbum que saiu, ele tinha o Sirens tinha uma atmosfera mais sombria, digamos assim, era um disco mais direto, né? E esse Power of the Night, ele saiu um pouco mais melódico, como eu disse aqui, com os teclados a mais. A galera já andou pichando um pouquinho, porque ele deixou aquela coisa mais do heavy metal cru para passar para esse aqui, que tinha algumas pitadas de hard rock também, né? Então, assim, eu não considero um disco de hard and heavy, para mim é um disco de heavy metal mesmo, mas ele tem algumas passagens que a gente pode considerar assim, de hard rock. Então, aqueles fãs mais xiitas, né, da época que aprenderam a ouvir o Savatage com o Sirens, fizeram um pouquinho de cara feia na época, mas depois também eu não vi, só vi coisas boas do álbum, né? E para mim esse é o meu disco preferido do Savatage. E olha, eu recomendo demais esse disco. Se você é fã de heavy metal tradicional dos anos 80, mas um heavy metal bem feito, meu irmão, vai atrás desse álbum aqui, escuta ele, e se possível, compra o material físico, compra o CDzinho, compra o vinil, porque é um disco que vale muito a pena. Clássico, fudidíssimo do metal mundial em todos os tempos. Esse disco também, eu tenho ele em CD, tá aqui a minha versãozinha em CD dele, é uma versãozinha Digipack, ok? Esse aqui eu comprei, já tenho ele há alguns anos aqui na minha coleção, e eu já tinha mostrado ele também aqui quando eu mostrei os meus CDs, nos vídeos dos meus CDs. Vamos lá, vamos continuar agora, ver umas coisinhas importadas aí, mais difícil, e mais umas daquela sessão do que eu queria muito ter. Então, o primeiro, vamos tirar aqui do plastiquinho aqui, para ficar mais legal. Cara, esse aqui, ó, Bulldozer, The Day of Watch. Quando eu mostrei os meus CDs, meus vídeos de CD,
quando eu mostrei esse CD aqui, eu havia comentado lá que esse era um disco que eu queria muito na minha vida, muito. E hoje eu consegui esse álbum aqui, em vinil, maravilhoso, The Day of What, Bulldozer, banda italiana, extremamente influenciada por Venom, extremamente influenciado por Venom lá, o Venom lá da década de 80 mesmo, de 82, de 83, da época do Welcome to Hell, da época do Black Metal, né, do Possessed, enfim. O Bulldozer veio nessa leva aqui, inclusive na época foi acusado, entre aspas, né, de ser uma cópia do Venom, o que não é exatamente isso, né, mas é muito semelhante realmente. Eu diria que a resposta italiana ao Venom, né, principalmente nesse álbum aqui, depois o Bulldozer mudou um pouco, ficou mais thrash metal assim, mas nesse álbum, que é o álbum de estreia dos caras, lançado em 1985, esse álbum aqui é um dos álbuns que eu mais sonhei ter em vinil. Nem na época eu tinha, esse álbum nunca foi lançado no Brasil, ele saiu no Brasil em CD, eu creio que em 2023 ou 2024, é recente o lançamento dele em vinil, em CD, mas em vinil ele nunca havia saído. Então eu vi esse álbum para vender, ele não é original, ele não é first press, esse aqui é uma regravação, né? E esse álbum saiu, eu não estou conseguindo enxergar aqui, tá meio escuro, mas depois a gente tá aqui o selinho que lançou o álbum aqui, tá legal? Vamos mostrar aqui, esse álbum não traz muita coisa, apesar de ser um relançamento, ele não traz muita coisa de diferente não. O vinil, ele vem na versão na cor preta mesmo, não trazendo muita novidade, né? Mas ele traz um encarte que é bem legal. O encarte não é de papelão, é daquele papel fotográfico, dá até para vocês verem aí pela imagem, né? Então aqui de um lado traz algumas fotos da banda aqui, bem legal da época, e do outro lado aqui as letras e alguns comentários, special thanks, né, que a gente sempre comenta aqui, que é legal pra caramba. Então tá aqui meu Bulldozer, o The Day of What. Esse é um daqueles. Bom, eu não vou nem tentar pôr aqui de novo, não sei por que eu vivo tentando fazer isso. Mas vamos lá. Então, tá aqui o meu Bulldozer, The Day of What, um daqueles discos que eu sempre sonhei ter em vinil, e agora eu consegui realizar meu sonho. Então, assim, se você é fã de Venom, se você é fã de Celtic Frost, se você é fã de Hellhammer, de Death, né, de toda aquela efervescência do início do death metal ali dos anos 80, de meados dos anos 80, e não conhece o Bulldozer ainda, essa banda italiana, pega esse álbum aqui, que eu acho que talvez o maior clássico dos caras, pelo menos é o mais conhecido, sem dúvida nenhuma. A introdução da música que abre esse álbum aqui, uma música que se chama The Exorcist, é qualquer coisa, assim, é a simulação de um exorcismo, né? Até a história do vocalista da banda, ele estudou para ser padre na época e tudo mais, e ele fala que teve conhecimento de exorcismos que faziam na Itália e tudo mais, e ele reproduziu um exorcismo na abertura, na introdução desse álbum aqui. Na época, eu com 15 anos, 16 anos, quando eu vi, eu fiquei muito assustado, assim, eu queria mostrar para todo mundo, falei, caralho, escuta isso aqui, cara. Era realmente assustador. Hoje, obviamente, não tem o mesmo impacto, né, do que tinha na época, mas ainda assim é muito marcante. Só pela introdução você já imaginava o que viria a seguir em todo o disco. Então tá aqui o meu Bulldozer, The Day of What, tá aqui os caras, excelente, fudidíssimo. Velho, vai atrás disso aqui, irmão. Vamos lá dar sequência, então. Mais um importadinho. Deixa eu tirar aqui do saquinho. Tá aqui um outro daqueles que eu queria muito na minha coleção e agora consegui. Tá aqui a minha cópia do Razor. Razor, banda de speed thrash metal do Canadá. Esse aqui é o primeiro álbum dos caras, o Executioner Song,
Tá aqui álbum de estreia dessa banda, lançado em 1985. Para mim, um dos melhores álbuns de thrash metal de todos os tempos. Simplesmente maravilhoso. Faz parte também daquela lista dos álbuns que eu queria muito ter em vinil. Eu tenho em CD esse álbum aqui e queria muito ter em vinil também, e agora eu consegui. Esse álbum também é um relançamento, não é First Pass. Ele saiu pela Storm from the Past Records. Eu até tentei buscar alguma informação sobre essa gravadora aqui, mas eu não consegui encontrar. Não sei se é uma gravadora americana. Se alguém souber, por favor, deixe aí nos comentários para a gente interagir. Então tá aqui a minha versão do Razor, banda de speed thrash canadense. Essa banda, esse álbum aqui, vale citar, foi lançado em 1985, mais precisamente, se eu não me engano, em abril de 85, alguma coisa assim, porque no mesmo ano o Razor lançou um outro disco, em outubro, que foi o Evil Invaders, que saiu logo depois desse aqui no mesmo ano, que é outro clássico absoluto, que eu ainda não tenho em vinil, mas eu vou ter. Tenho em CD, mas não tenho em vinil. Mas o Razor, quando lançou esse álbum aqui, assim como o Evil Invaders, tinha uma missão muito ingrata pela frente, pois foi 1985, foi uma época muito rica pro thrash metal, né? E no Canadá, que é o país dos caras, então não foi diferente. Então, no mesmo ano que eles lançaram esse Evil Invaders aqui, o Exciter, que também é canadense, uma banda de speed metal que eu amo de paixão também, estava lançando na mesma época, no mesmo período, o Long Live the Loud, que era o terceiro álbum do Exciter, o meu preferido dos caras. Então, o Voivod tinha lançado um ano antes, né, o seu primeiro disco, né, o War and Pain, em 1984. O Sacrifice, que é outra banda canadense, estava para lançar o seu debut também, o Torment in Fire, no mesmo ano. Então, o Razor tinha uma missão muito ingrata pela frente, lançando esse álbum aqui, junto com outros monstros que estavam lançando seus primeiros álbuns também, e que todos, sem exceção, se tornaram clássicos, né? E esse não foi diferente. Esse álbum aqui se tornou clássico absoluto. Para mim, não existe música ruim nesse álbum. Aliás, as melhores músicas, né? Grande parte das melhores músicas do Razor em toda a sua história estão nesse disco aqui. Take Distortion, City of the Nation, Distant Thunder e outras tantas que tornaram esse disco aqui um dos mais cultuados álbuns do speed e do thrash metal canadense e mundial. Vamos ver o que esse disco traz aqui de legal pra gente. O disco em si não tem novidade, ele é na cor preta mesmo, ok? Ele vem também, como a maioria dos grandes relançamentos, pelo que o Bulldozer não foi dessa forma, mas o Razor trouxe um pôsterzinho, que é o pôster com a capa do álbum. Tá aqui. Eu não sei porque, não sei se vocês estão conseguindo acompanhar, porque eu não estou enxergando aqui. Então tá aqui um pôsterzinho. Vem também, vamos lá, vamos tirar aqui, com o encartezinho. De um lado não tem nada, e do outro lado as letras e algumas informações sobre a produção do disco, ok? Então, outro detalhe importante para citar, o disco, como todo disco importado, né, ele vem naquele papelzinho que a gente chama de papel pastel, né, que é diferente dos discos que são lançados no Brasil, que são lançados em plástico. Esse vem nesse papelão, que ele tem um plástico interno dentro do papelão para proteger o disco. Então tá aqui meu Razor Evil Invader, Executioner Songs, álbum de estreia. Meu irmão, é outro daquele que eu aconselho muito. Se você gosta de thrash metal, vai atrás desse álbum aqui, e não conhece, pega esse álbum aqui, irmão. E aqui a minha versãozinha em digipack desse álbum do Razor. Esse é o meu CDzinho, uma versãozinha em digipack. Eu já tinha mostrado também quando eu fiz o meu vídeo de CDs, né? E o Bulldozer eu também tinha em CD, ó. Eu ia mostrar aqui, acabei esquecendo. Tá aqui o meu CDzinho do Bulldozer, do The Day of Rot, né? Que eu também já tinha mostrado quando eu fiz meus vídeos de CD. Beleza? Vamos lá que tem mais um aqui para mostrar para vocês.
Cara, outra coisa maravilhosa aqui. Deixa eu tirar ele aqui do plastiquinho. Esse álbum aqui é outro daqueles que eu queria muito. Aliás, todos esses que eu mostrei aqui para vocês não foi disco de oportunidade, foram todos álbuns que eu tava caçando para pegar, né? Então eu peguei essa coisa maravilhosa aqui, Corsos, o nosso Corsos, né? Esse é o primeiro álbum do Corsos, O Sonho Maníaco, lançado em 1987, a versão original dele. Esse álbum aqui, apesar da banda ser brasileira, né? O Corsos é uma banda paulistana aqui da capital de São Paulo, né? Esse álbum é importado, tá legal? Ele foi lançado lá fora por uma gravadora portuguesa, Lost Realm Records. Então esse álbum foi lançado por uma gravadora portuguesa, muito legal a iniciativa dos caras. Esse disco é sensacional, para mim, um dos melhores álbuns nacionais de todos os tempos. O meu amigo Morto, que eu já comentei dele aqui, o Morto fala para mim que é o disco mais maldito do metal nacional, e eu também acho. As letras, nessa época que o Corsos tava muito evil, digamos assim, né? O álbum de estreia dos caras, os temas totalmente voltados para o satanismo, para o misticismo, né? Que era muito comum das bandas na época, inclusive o Pompeu, o Marcelo Pompeu, que é o vocalista aqui da banda, eu já vi entrevista dele falando sobre isso, né? Ele falou, a gente era muito influenciado por Slayer, por Mercyful Fate, por Venom, né? E as bandas batiam muito nessa tecla do satanismo, né? Era quase que uma unanimidade nas bandas, algumas exceções que não tocavam nesse tema, né? Então ele falou, a gente virava, pegava as capas dos discos dessas bandas, olhava ali atrás e só estava escrito Hell, Sacrifice, 666, Satan. Então eles também foram influenciados muito por isso. Inclusive na época na época do lançamento desse álbum aqui, o Corsos foi considerado assim o Slayer brasileiro, né? Pelas letras, pelo vocal do Pompeu, pela velocidade que os caras tocavam, né? Esse álbum aqui, um dos melhores álbuns de thrash metal, como diz, então, na minha opinião, nacional, um dos discos históricos, assim, mais históricos da cena nacional, mais icônicos da cena nacional. Ele nunca foi relançado no Brasil, teve esse relançamento lá fora, não sei em CD. Em CD, sim, já foi lançado novamente, mas em vinil, nunca. Então, essa é a primeira versão em relançamento em vinil. E o que é legal? Esse álbum ele vem remasterizado, porque o som original não é legal, do álbum original. Naquela época, as produções brasileiras eram muito ruins. Haja vista, aí pega os discos do Sepultura como exemplo, os primeiros, né, o Bestial e o Morbid Visions, e até o primeiro, esse aqui do Corsos, né, você vê que a produção, porque não era porque não... que na realidade, as pessoas, os produtores de álbuns de disco no Brasil não sabiam como produzir um disco de heavy metal, não tinha, era tudo muito novo. Nem as bandas tinham conhecimento e muito menos os produtores sabiam como fazer um álbum de heavy metal. Então os discos saíram com produções muito fracas, né? E esse disco saiu remasterizado, o que melhorou um pouco a audição dele, né? Permanece intacto todas as características, só deu uma melhoradinha ali na audição, o que ficou bem legal, ficou mais alto e um pouco mais audível, né? E é uma pena que o Corsos, hoje em dia, nos seus shows, não toca nenhuma música mais desse álbum aqui. Tem uma história por trás disso, né? Eu já vi o Dick, que é o baixista, e o Pompeu também falando sobre isso. Acontece que o baterista da banda, o Zema, que é esse cara aqui, o Zema se suicidou alguns meses depois do lançamento desse álbum aqui. Era um baterista extremamente promissor. O Zema, que era de uma família tradicionalíssima em São Paulo, ele é filho de um repórter muito famoso no final dos anos 70, início dos anos 80 na televisão brasileira, irmã também de uma repórter muito famosa que trabalhou na Globo e tudo mais, não vou citar o nome aqui, e ele sofreu uma pressão muito grande na casa dele, né, justamente pelo fato da família
ter essa posição, entre aspas, aí, de status, né, dentro da mídia brasileira, e o Zema, ele era um headbanger, né, ele era um headbanger, então ele sofria muita pressão, ele não aceitava muito tudo isso, é lógico que junto a isso também tinha muito possivelmente, alguns problemas psicológicos, né, para que levasse a cometer um ato tão arbitrário, né, contra si próprio, né? O Zema acabou se enforcando e acabou falecendo. Em virtude disso, os caras associaram, né, tudo isso que aconteceu na carreira do Corsos depois do lançamento do Sonho Maníaco, inclusive com a morte do Zema, as letras que eles faziam aqui, muito baseadas no black metal, né? E depois eles abandonaram esse tema, começaram a fazer músicas, como grande parte das bandas de thrash metal da época, falando mais sobre temas reais, né? Tirando a fantasia de lado e falando sobre atualidade, sobre guerras, enfim, o que era muito, muito comum, né? Mas eu sou muito fã do Corsos, dessa fase aqui, com Corsos cantando em português, né? Que é o caso desse álbum aqui. Aliás, eu escuto Corsos até aqui, depois eu deixei de escutar, eu perdi meio o interesse pela banda por completo, depois que eles mudaram tanto assim, né? Mas as duas faixas do SP Metal 2, né? Guerreiros do Metal e Príncipe da Escuridão, aquele álbum vermelho, o Sodom, o Corsos ao vivo e esse Sonho Maníaco são discos assim imprescindíveis dentro da discografia de qualquer headbanger brasileiro, né? Então tá aqui mais uma das grandes aquisições que eu queria ter na minha coleção. Tá aqui a minha versão do Sonho Maníaco do Corsos. Vamos lá. Esse disco não traz muita novidade. Como eu disse, ele é remasterizado, mas ele é na cor preto. Ele saiu na cor laranja também, mas eu não consegui achar para comprar. Só consegui achar ele na cor preta. Ele também vem no papel, como eu disse, que é importado, né? Ele vem no papel pastel, tradicional, como a gente vem comentando aqui. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa a mais desse disco aqui. Deixa eu tirar o álbum aqui. E ele vem com o encarte, bem tradicional dos anos 80, como a gente sempre mostra, né? Aquelas fotinhos recheadas, né? E toda aquela montagem de fotos, né? E do outro lado aqui as letras e algumas informações sobre o álbum também. Beleza? Então tá aqui uma das grandes aquisições, uma das maiores aquisições que eu queria ter na minha coleção. Tá aqui minha versão do Corsos. Ele traz uma foto também, galera. Deixa eu mostrar aqui, é um card. Tá de ponta cabeça? Tá. Deixa eu mostrar aqui, ó. Muito foda essa foto aqui. Tá aqui. Acompanha o álbum também. Ele tem um selinho de autenticidade, como eu sempre gosto de mostrar para vocês. Tá aqui então. Beleza? Gravadora portuguesa, Lost Realm Records, lançando aí essa versão do Corsos. E, como podia deixar de ser, também tenho em CDzinho, né? CDzinho Digipack. Aliás, é bem legal esse CD aqui, também ele é remasterizado, né? Então, tá aqui, galerinha. É isso então por hoje que eu tinha para mostrar para vocês. Como eu falei, logo em breve eu volto para mostrar outras coisas aí que estão para chegar e outras coisas que já estão comigo também. Não vou pôr data aqui mais, não vou falar mais quando eu vou fazer. Quando der na telha eu venho aqui e faço, beleza? Mas tem coisas legais aí para mostrar para vocês também. Beleza? Então é isso, ficamos assim. Valeu mais uma vez aí por estar acompanhando. Deixa os comentários aí se tiver afim para a gente trocar uma ideia, falar o que achou, o que não achou. Enfim, se você é colecionador também, mostra aí, fala aí o que você tem, o que você gosta, o que você tem de vinil, o que você tem de CD, né? E a gente vai trocando ideia, a gente firma uma amizade, beleza? Headbangers, então é isso, valeu, muito obrigado mais uma vez. Banger abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Valeu, stay metal!